Existem vários métodos para a resolução de sistemas lineares, sendo eles interativos, os quais nós podemos obter uma boa aproximação. Dentre esses métodos, nós podemos destacar dois métodos. O primeiro sendo o Gauss-Jacobi e o segundo o Gauss-Seidel. A aplicação desses métodos, com esta aplicação, nós conseguimos chegar em algumas sequências de soluções, como por exemplo x1, x2, xk. Ainda, para tais métodos, geralmente nós definimos uma solução inicial, chamando ela de x0. E, no geral, o sistema ele é transformado de sua forma, no caso, matricial, nessa forma, sendo x igual a fx mais d. Certo? Então, para exemplificação da aplicação de ambos os métodos, nós executaremos ambos os métodos mostrando as suas iterações. A priori, que nós podemos identificar. Ambos os métodos, os dois primeiros passos de aplicação, eles são idênticos, mudando a partir do seu terceiro passo. Então, como um exemplo, nós vamos utilizar o seguinte sistema. Sendo 2, x1 menos x2, mais 1, e x1 mais 2x2, igual a 3, com o nosso critério de parada 1.2. Ressaltando apenas que ambos os métodos têm uma similaridade e uma especificidade. Com relação ao Jacobi, ele atualiza a solução atual sempre no xk. Já o Gauss-Seidel, ele atualiza a todo momento, ou seja, a cada iteração do método. Isso acarretando em o segundo método ter valores mais atualizados do que o primeiro. Bom, então, para fim de exemplo, nós vamos aplicar os métodos neste sistema. Então, por exemplo, como um primeiro passo, teremos, bom, por exemplo, inicialmente, com o nosso sistema, 2x1 menos x2 sendo igual a 1, e o nosso x1 mais 2x2 sendo igual a 3, nós obtemos as funções de iterações a partir desse sistema, que no caso serão as seguintes. O nosso x1 sendo 1 mais x2 sobre 2, e o nosso x2 sendo 3 menos x1 também sobre 2. Então, com base nesse sistema, nós extraímos as funções. Bom, agora, no segundo passo, que serve tanto para um método como para outro, nós definimos uma solução inicial, podendo ser, por exemplo, o nosso x0 igual a, por exemplo, 0, 0. Ou seja, de 0 a 0, no caso, como nós não começamos ainda. Então, a partir deste momento, ou seja, a partir do terceiro passo, é que diferencia um método de outro. Então, no caso de Gauss-Jacobi, nós substituímos essa solução inicial nas funções de iteração. E assim, nós temos, por exemplo, então, o nosso x2, x1 e x2, por exemplo, serão, sendo 1 mais 0,
sobre 2, ou seja, o nosso meio, x2, que é 3 menos 0 sobre 2, sendo 1 meio. Bom, a partir daí, lembra que nós definimos inicialmente nosso epsilon valendo 2? Então, apenas para não esquecermos, vamos definir o nosso epsilon, ou seja, o nosso critério de parada, sendo 0,2. Então, assim, o que nós fazemos agora? Então, a partir deste momento, o que nós temos? Nós temos uma solução, ou seja, ressaltando-se que ambos os métodos, tanto o Jacobi como o Seldel, nós geramos sequências de soluções, né? Então, nossa primeira solução, sendo x1, ele é igual a, por exemplo, de meio, ou seja, do x1 até x2, 1,5. Com isso, o que nós temos? Uma verificação do módulo de x1 menos x0. Ou seja, nesse primeiro caso, nós temos um meio, que é maior do que o nosso epsilon inicial. Apenas para destacar aqui. Bom, certo? Sendo assim, nós continuamos nossa interação, tá? Agora, substituindo o nosso x1 nas funções para obter o nosso x2. Então, o que nós fazemos? Então, vamos lá. Essa é a nossa primeira iteração. Vamos para a segunda. Então, vamos lá. Nós temos, então, o nosso x1 sendo igual a 1 mais 1,5 sobre 2. Isso é igual a 1,25. O nosso x2 sendo igual a 3 menos meio. Isso sobre 2. Bom, temos o seguinte então, nós repetimos a iteração apenas trocando o nosso xk. Então, o que nós temos então agora? Temos então os valores 1,25, 1,25. A partir deste, nós realizamos a mesma verificação. Então, por exemplo, com a nossa solução x2, qual que é? Nós temos de 1,25 até 1,25. Fazendo nossa verificação, o que nós temos agora? Nós temos x2 menos x1. O nosso módulo, que é 0,75, que ainda é maior que o nosso epsilon, de 0,2. Bom, certo? Agora, apenas para continuar a nossa iteração, nós vamos agora obter o nosso x3, que é uma próxima solução. Então, vamos apenas copiar o nosso sistema. Que é 2x1 menos x2 igual a 1, e o nosso x1 mais 2x2 igual a 3.
com as nossas funções iniciais, sendo 1 mais x2 sobre 2, x2, 3, menos x1, ressaltando o nosso epsilon igual a 0,2. Bom, agora, continuando a nossa iteração C, nós temos o seguinte. Então, nós vamos continuar o processo até que a nossa verificação máxima, ou seja, max, nosso n, nosso xn, nossa solução xn, com k mais 1, e xk for menor do que o nosso epsilon proposto. Então, para isso nós temos, então, num primeiro momento, nós já realizamos duas iterações, sendo A e B. Então, a primeira deu 1,5 e a segunda deu 0,75, sendo A e B. Então, na nossa iteração C, por exemplo, vamos verificar. Bom, x1 é igual a 1, ou seja, da nossa primeira função, mais 25, 1,25 sobre 2, e o nosso x2, que é igual a 3 menos 1,25, isso também sobre 2. Com isso, nós temos o primeiro sendo 1,125 e o nosso segundo sendo 0,875. Com isso, nós continuamos o nosso processo. Que temos então? Bom, a nossa solução x3 é a seguinte. Ela vai de 1,125 a 0,875. Então, com isso, nossa verificação se dá pelo módulo de x3 menos x2, que é 0,375, que ainda é maior do que o nosso epsilon. Então, continuamos o processo então. Bom, continuando o processo, em busca do nosso x4, verificaremos então aqui o nosso D. Bom, o nosso D, ele é 1, o nosso x1, sendo 1 mais o nosso valor anterior, 875, sobre 2. O nosso x2 será 3 menos o nosso 1,125 sobre 2. Bom, com isso nós chegamos nos seguintes valores. 938 e também 938. 0,938. Repetindo o processo, nós temos nossa solução x4. Nossa solução x4 é a seguinte, sendo de 1,125, no caso aqui em cima, ou seja, nossa solução
é o nosso 938 até o nosso 0938. Bom, com isso nós realizamos a nossa verificação. Então nós sempre temos de uma solução a outra. No caso aqui, 0.938 até 0.938. Bom, com isso, nós verificamos então o nosso x4 menos o nosso x3. O seu módulo agora será 0,188. Observa-se que agora o nosso resultado ele é menor do que o epsilon. Sendo assim, nós podemos parar a partir daqui. Certo? Portanto, uma boa aproximação para o sistema seria justamente essa, a do nosso x4, que é o nosso x de 0.938 a 0.938, segundo o método de Gauss-Jacobi. Bom, apenas relembrando, então nós inicialmente extraímos as funções, depois definimos uma solução inicial e a partir daí nós iniciamos a aplicação do método Gauss-Jacobi, que no caso que seria a partir dessa etapa 3, sendo neste caso composta por algumas interações. Observa-se que em cada interação nós obtemos algumas soluções intermediárias até encontrar uma solução de boa aproximação, sendo essa de 0.938 a 0.938. Bom, agora nós repetiremos, no caso, os mesmos dois primeiros passos, porém utilizando Gauss-Seidel. Então nós temos inicialmente, bom, repetindo o nosso primeiro passo, nós temos lá o nosso sistema 2x1, né? 2x1 menos x2 sendo igual a 1, x1 mais 2x2 sendo igual a 3, que a partir daí nós obtemos as funções x1, 1 mais x2 sobre 2, o nosso x2, 3 menos x1. Bom, destacando ainda o nosso epsilon igual a 0.2. Porém, agora com a aplicação do Gauss-Seidel. Bom, então, com o nosso terceiro passo, o que nós temos? Então, por exemplo, nós temos o nosso x1. O nosso x1 agora, nós temos 1 mais 0 sobre 2, sendo meio. Né? Agora, em vez de utilizarmos o x1 igual a 0, na função de iteração, que seria a função x2 sendo 3 menos x1 sobre 2,
já usamos o valor na atualização do x1, ou seja, o nosso x1 valendo meio. Então, como assim? Então, quem que vai ser o nosso x2? O nosso x2, ele será o nosso 3 menos meio sobre 2, resultando em 1,25. Com isso, nós obtemos, então, o nosso x1. Bom, o nosso x1, com uma solução intermediária, ele vai de meio a 1,25. Realizando a nossa verificação, nós temos então o nosso x1 menos o nosso x0. Isso será igual a 1,25, o que é maior do que o nosso epsilon, que é 0,2, certo? A partir deste momento, para obter o nosso x2, da mesma forma, sempre utilizamos os valores mais atualizados de x1 e x2, tá? Então, com isso, nós realizamos o seguinte. Então, vamos lá. O nosso x1, agora, ele é igual a 1 mais 1,25 sobre 2, que é igual a 1,125. Sendo, então, o nosso x2 é igual a 3 menos 1,125 sobre 2. E qual o valor que nós alcançamos? 0,938. Bom, continuando, o que nós temos então agora? O nosso x2. Quem que é o nosso x2? X, ele vai ser do 1,125 ao 0,938. Realizando a verificação, o nosso módulo de x2 menos x1, ele agora é igual a 0,625, que é maior do que o nosso epsilon. Tudo bem? Com isso, nós vamos prosseguir com o método ainda. O que nós fazemos agora? Então, vamos lá. Temos assim, o nosso x1 é igual a 1 mais o nosso 0,938 sobre 2, que é igual a 0,969. Então, partindo para o nosso x2, o que nós temos? 3 menos 0,969 sobre 2. Chegando, então, a 1,016. E agora o nosso x3? O nosso x3 será, como nossa solução, 0,938
69 a 1016. Realizando a nossa verificação, o que nós temos agora? Nós temos o nosso x3 menos o nosso x2. Uma solução menos a outra, nós chegamos em 0,156, que é menor do que o nosso epsilon proposto. Ou seja, a partir daqui nós podemos parar. Segundo o método de Gauss-Seldon. Bom, como pode ser observado, o método de Seldon ele foi superior ao Gauss-Jacobi, uma vez que utiliza sempre valores mais atuais. Então, em vez de nós sempre alterarmos o xk, nós alteramos a todo momento, a cada iteração, os nossos valores. Ou seja, tendo uns valores mais atuais e uma convergência mais rápida. Independentemente dos métodos que nós podemos utilizar, sendo Jacobi ou Seldon, vale ressaltar que ambos são muito eficientes, principalmente para sistemas de grande porte cuja matriz são de coeficientes e seja uma matriz esparsa.